está presente, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, ante Deus prostrados, reverentes o louvemos, com amor Salvador. Invisivelmente Deus está presente, Cristo está presente, bênção permanente, do seu sangue recebemos, com seu sacrifício fez o Pai propício, e perdão inteiro temos. Padeceu e morreu obedientemente, Cristo está presente, sempre estás presente, Deus onisciente, Santo Espírito divino, tua luz bendita nossa mente habita, pelo claro e doce ensino, ensinar, consolar, verdadeiramente, vem, ó Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos,
portas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino, Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Louva ao Senhor, potentíssimo Rei das alturas. Canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde exultai, harpas saltérios tocar, gratos por tantas venturas. Louva ao Senhor que com grande potência governa, sobre as asas de águia te leva à morada paterna, que te mantém como melhor te convém. Sua bondade é tão terna. Louva ao Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde. É teu Pai muito bondoso, pois na aflição Ele te dá proteção, sob suas asas gracioso. Louva ao Senhor que abençoa-te visivelmente, chove amoroso dos céus, seus dons torrenciais.
perceber a natureza te louvar, cantando de prazer. O mundo é teu, Senhor, apraz-me meditar em tuas sábias criações, os montes, céus e o mar. O mundo é teu, Senhor, as aves na amplidão, o lírio branco e a luz do sol, feituras tuas são. O mundo é teu, Senhor, em tudo posso ver, até na folha farfalhar percebo teu poder. O mundo é teu, Senhor, ó, faze-me lembrar, embora exista o erro e o mal, que és tu a governar. O mundo é teu, Senhor, porque me entristecer, na cruz venceste e voltarás em glória e com poder. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Como é bonito, Senhor,
Muito bom dia a todos os irmãos que já estão na sala de nosso culto nesse terceiro domingo após a Epifania. Esta é uma transmissão ao vivo da Comunidade Evangélica Luterana da Paz, bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. A nossa saudação muito especial aos membros da nossa congregação que têm acompanhado os nossos cultos online todos os domingos, nesse horário. Muitos que também têm participado dos nossos cultos presenciais aos sábados. A nossa saudação muito cordial. Saudação cordial também aos membros das nossas missões, especialmente de São Gonçalo, de Miguel Pereira, que nos acompanham, aos irmãos das nossas congregações do Distrito Rio de Janeiro, especialmente aos irmãos da Congregação Concórdia de Realengo, cujo pastor ainda está de férias, e por isso também muitos têm acompanhado aqui aos domingos o culto da nossa congregação. E a saudação também a amigos, a irmãos na fé, a familiares no Brasil e até no exterior que nos acompanham, fazem companhia para que nós juntos unamos as nossas vozes em canto, em oração, e também temos os nossos corações abertos para ouvir a Santa Palavra de Deus. Muito bem-vindos. Nós, como sempre, pedimos que aqueles que se manifestam no chat possam também fazer os seus pedidos ou agradecimentos para serem incluídos na oração. Eu peço que esses pedidos sejam feitos até o final do sermão, para que durante o hino, após o sermão, eu possa receber a folha para citar e incluir todos vocês também. No culto de hoje, as leituras bíblicas do culto de hoje, elas vão nos apontar para algo muito urgente.
O Evangelho de Jesus precisa ser anunciado a todas as pessoas com urgência. Nós vivemos um momento de muita urgência no Brasil, especialmente em relação à vacina que já chegou e que é urgente que todos a recebam, mas mais urgente de tudo é que todos nós ouçamos a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus Espírito Santo nos abençoe nesse culto que nós rendemos a Ele. Vamos iniciar ouvindo um hino ao orarmos, Senhor. Façamos a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, convido todos vocês a nós nos achegarmos diante de Deus, nosso Pai, para confessarmos a Ele todos os pecados que pesam em nossos corações. E quando nós fazemos isso, podemos ter a certeza de que em Jesus nós temos perdão dos pecados, temos alívio, temos uma nova alegria para continuarmos a viver a nossa vida cristã. A confissão de pecados será feita de forma cantada neste momento com o hino 363 do Inário Luterano, Tem compaixão de mim, Senhor. Tem compaixão de mim, Senhor, eu clamo pelo teu favor, contrito está meu coração, concede alívio, paz, perdão. Deus justo e santo no julgar, se me quiseres condenar, perdido estou sem salvação, envolto em negra escuridão. O sacrifício que convém, que a ti, Senhor, agrada bem, é o triste humilde coração que implora o teu real perdão. Supremo Rei, ó, vem fazer
reviver, a ti daremos com amor os sacrifícios de louvor. Meus queridos irmãos, eu renovo para todos vocês a promessa da palavra de Deus, que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça e de toda iniquidade. Então, diante desta confissão de pecados que vocês acabam de fazer, com sinceridade, confiando no perdão de Jesus conquistado na cruz, e tendo o desejo de viver uma nova vida todos os dias com a ajuda do Espírito Santo, eu, ministro da palavra de Deus, chamado e ordenado, anuncio para todos vocês a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu perdoo os pecados de todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Perdoados de nossos pecados, nós adoramos a Deus, e eu convido vocês a acompanharem na tela a leitura responsiva do Salmo do domingo de hoje, é o Salmo 62, vamos então fazer de forma responsiva, no final cantando o Glória ao Pai. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus, os de fina estirpe não passam de falsidade. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Nós vamos orar. Senhor Deus, bondoso Pai, damos-te graças e louvor por podermos estar reunidos virtualmente, cada um no seu lar e nós aqui no teu templo para este culto de adoração. Queremos te agradecer por todas as bênçãos que tu tens derramado sobre nossas vidas e chegamos aqui para render a ti toda a honra, glória e louvor por causa das tuas misericórdias e da tua fidelidade. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, para que, ao ouvirmos a tua santa palavra, sejamos fortalecidos na fé e encorajados a anunciarmos com urgência a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos agora ouvir um canto das crianças da nossa congregação que vão cantar Na Rocha Firme. Na rocha firme, sabe construir
Saudades das nossas crianças. Deus continue abençoando cada uma de vocês também no seu lar. Vamos ouvir agora as leituras da Palavra de Deus, leitura do Antigo Testamento e também leitura do Evangelho do domingo de hoje. A leitura do Antigo Testamento, profeta Jonas, capítulo 3, versículos 1 a 5 e o versículo 10. Esta será a leitura que será feita pelo estagiário Charles Kutz. Leitura do Antigo Testamento conforme Jonas, capítulo 3, versículos 1 até o versículo 5 e depois o versículo 10. Assim diz: Pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas: Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Versículo 10. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Para as crianças que hoje, ao final do culto, haverá a escola dominical e a história que vão ouvir é exatamente a história de Jonas. Muito bem, o Evangelho do domingo de hoje, terceiro domingo após a Epifania, está registrado em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. Vamos ler. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido vocês a nós agora em conjunto, em voz alta, fazermos confissão da nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós vamos agora ouvir o hino número 330 do Inário Luterano, Em Nossa Em nossa vasta terra do sul.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo sejam com todos nós agora e sempre. Amém. Quero compartilhar com vocês uma mensagem urgente. Palavras de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, onde nós lemos: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Que Deus abençoe essas palavras e também a nossa meditação nesse momento. Amém. Prezados irmãos do Salvador Jesus, o Brasil vive uma situação de urgência. É urgente a vacina para todos. É urgente um maior número de respiradores e vacinas extras para o estado do Amazonas. E é urgente que se abram mais vagas em CTIs, em UTIs, não só da nossa cidade, mas no Brasil, por causa do aumento de pessoas infectadas pela Covid. Tudo é urgente. Nada pode ser deixado para depois, porque a necessidade é agora. Mas eu queria compartilhar com vocês esta manhã a respeito de uma outra urgência. E a urgência é a necessidade de haver mudança no coração das pessoas. A urgência em acontecer o arrependimento. A urgência em haver corações perdoados para amar o próximo. A urgência em haver uma restauração da viva esperança do céu. Ou seja, a urgência em se anunciar Cristo para todos. As duas leituras bíblicas que nós acabamos de ouvir, a leitura do profeta Jonas e a leitura do Evangelho segundo Marcos, elas nos mostram e nos apontam para a urgência da pregação do Evangelho de Cristo. Olhamos um pouco para o livro de Jonas. Jonas é chamado para pregar a palavra na cidade de Nínive. Nínive era uma cidade sanguinária, marcada pela malícia, é assim que diz o texto bíblico. Havia lá um regime político agressivo e opressivo. Grandes atrocidades tinham sido cometidas em guerras. E então Deus diz: a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Mas Deus tem um olhar especial, Deus tem um olhar de misericórdia para com aquela cidade onde havia tanta maldade, porque lá moravam cerca de 120 mil pessoas. 120 mil pessoas eram famílias, eram trabalhadores, eram seres especiais criados por Deus, eram pecadores. E Deus então envia Jonas que já tinha sido chamado uma primeira vez e que tinha fugido e o peixe o pegou. Agora Deus faz uma segunda chamada para Jonas e diz: Jonas, vá e anuncie a minha palavra. E Jonas então entra em Nínive e durante 3 dias ele prega: arrependam-se. E o texto bíblico diz que todos se arrependeram e creram. Aquela foi uma mensagem poderosa. Lutero chega a dizer assim: eu nunca vi coisa igual. Na urgência de Deus, meus irmãos, Ele age por misericórdia. E é por misericórdia que Ele perdoa a maldade dos ninivitas. E é exatamente ali que Ele mostra quem Ele é: um Deus clemente, misericordioso e grande em benignidade. Na leitura do Evangelho, nós também percebemos esta urgência. Jesus diz: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus está fazendo aqui um chamado a uma mudança radical de vida, para que a fé seja depositada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. O que Jesus está fazendo é um convite para que nós desfrutemos do governo bondoso de Deus.
Um governo que não age sobre nós com a força da lei, mas um governo que age com graça e com justiça. Porque, meus irmãos, onde Deus reina, ali há uma vida plena de amor, de paz, de dignidade e de justiça. Nós vivemos hoje na mesma urgência. Existe uma urgência do anúncio do Evangelho. E esta urgência não foi apenas para Nínive, não foi apenas para as pessoas do tempo de Jesus, mas há uma urgência hoje, nesse início do ano de 2021. Porque o coração das pessoas precisa ainda ser transformado. Se nós apenas olharmos a realidade da pandemia nesses últimos 10 anos, nós podemos observar coisas inacreditáveis que revelam o coração humano corrupto. Vocês estão lembrados que quando o governo anunciou o auxílio emergencial, quantas candidaturas irregulares foram colocadas para receber esse auxílio? Agora que a vacina está começando a ficar disponível para o povo brasileiro e existe algumas prioridades, o que nós estamos percebendo? Gente furando a fila, inclusive autoridades furando a fila. Isso mostra a realidade ou a urgência da mudança de coração e da ação transformadora de Jesus no coração de todas as pessoas. Mas há coisas mais graves que estão acontecendo e é preciso que nós olhemos para os nossos corações e é preciso que cada um olhe a realidade do seu coração. Um autor evangélico, ele escreveu um livro que tem como título Para Onde Caminha a Igreja? E nesse livro, num capítulo, ele mostra o porquê da urgência da pregação do Evangelho. Ele mostra alguns motivos. Um dos motivos da urgência é que está infelizmente acontecendo cada vez mais um afastamento das pessoas da palavra e da verdade. Os falsos profetas estão aí espalhados. Os falsos profetas, eles se manifestam quando fazem interpretações errôneas das Sagradas Escrituras, especialmente quando usam o livro de Apocalipse como uma fonte de doutrina. Nós vemos em muitas denominações religiosas a prática de um cristianismo sincrético, uma mistura de práticas supersticiosas e pagãs. Nós também acompanhamos o desenvolvimento da teologia moderna, que afirma que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia, ela apenas contém alguma palavra de Deus. E o que nós estamos acompanhando nessa época pós-moderna é exatamente o relativismo, afirmando que não há uma verdade absoluta. E aí o Evangelho então é relegado a um simples pensamento ou uma simples ideologia humana. Esse é um sintoma, esse é um motivo que nos leva à urgência da pregação do Evangelho, o gradual afastamento das pessoas da palavra e da verdade. Mas há um outro sintoma, há um outro motivo para a urgência, que é exatamente quando os cristãos acabam sendo absorvidos pelo mundo. Isso nós observamos na tolerância dos costumes e de comportamentos contrários à vontade de Deus. Alguém afirmou assim: eu fui procurar a igreja e a encontrei no mundo. E eu fui procurar o mundo e encontrei o mundo dentro da igreja. Muitas vezes os cristãos estão totalmente influenciados e dominados pelo pensamento e pelas coisas do mundo. E isso exige urgência na pregação do Evangelho e da palavra. Ainda há um terceiro motivo, um terceiro sintoma que nos aponta para essa urgência na pregação da palavra, é o não reconhecimento do pecado e a decadência espiritual. É muito triste quando uma pessoa não reconhece mais ser um pecador,
Por exemplo, a igreja de Laodiceia, na Ásia Menor, nós lemos que aqueles cristãos daquela congregação, eles se consideravam ricos, abastados. E Jesus diz que na verdade eles eram pobres e miseráveis. E aí alguém também afirma: o pior doente é aquele que não tem consciência da própria enfermidade. E ainda mais um motivo é apontado nesse livro que eu citei, mostrando a urgência, a necessidade da pregação da palavra, que é a falta de perseverança de muitos cristãos em permanecerem na fé cristã e viverem uma vida cristã. Isso se nota através do abandono da fé cristã. É importante que nós tenhamos consciência, meus irmãos, que não basta começar bem, é preciso terminar bem. É preciso não apenas começar a carreira, mas também terminar a carreira e guardar a fé. Jesus já disse lá no Evangelho segundo Marcos: aquele que ficar firme, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Eu só vou repetir: dentre muitos motivos para a urgência da pregação do Evangelho nesse início do ano de 2021, estão o afastamento da palavra, da verdade, a influência como o mundo vai absorvendo a vida dos cristãos, essa mistura, o não reconhecimento do pecado e da decadência espiritual e a falta de perseverança na fé e na vida cristã. Por isso, os textos bíblicos de hoje apontam para a urgência no anúncio do Evangelho. É por isso que Jonas chega a Nínive e diz: arrependam-se, porque em 3 dias Nínive será destruída. É por isso que Jesus é urgente e taxativo quando ele diz: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. E é do Evangelho que nós precisamos, meus irmãos. É do Evangelho que você precisa. É do Evangelho que a nossa sociedade tanto necessita. E o Evangelho é muito mais do que uma vacina para combater a Covid-19. O Evangelho nos dá a entender e nos mostra que para Deus nenhuma sociedade é tão degradada que não possa ser redimida por Ele. Nenhum pecador é tão mau que não possa ser transformado pela graça de Deus. É por isso que o Deus clemente, misericordioso e grande em benignidade, Ele diz: eu quero o bem dessa cidade, eu quero salvar esta cidade, eu quero que o povo dessa cidade viva uma vida saudável e em paz. Eu vim para que eles tenham vida e vida em abundância. Por isso, meu irmão, foi por mim e por você, e foi por todas as pessoas das nossas cidades que o Filho de Deus deu a sua vida na cruz. E essa história de amor, ela precisa ser contada, ela precisa ser compartilhada, e há urgência em nós compartilharmos tudo isso, porque se esta história, a história do amor de Cristo, se o Evangelho não for compartilhado, se ele for guardado, se ele for arquivado ou ficar escondido, ele não terá valor nenhum e ele não vai salvar ninguém. A história do amor de Deus não é uma história comum, ela é um mistério que precisa ser revelado. É um mistério que diz assim: Jesus, porém, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Ele, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida, nos deu certeza e nos deu esperança. Existe muita gente que já ouviu essa história. Existem muitas pessoas que conhecem essa história, mas infelizmente não reconhecem Jesus como o seu Deus e o seu Salvador. Há muita gente que já ouviu falar de Jesus, mas não o adora.
Há muita gente que já ouviu a palavra de Deus, o Evangelho, mas gente que não dedica as suas vidas a Ele. Os magos ouviram e viram essa história, e a vida deles foi transformada. Então hoje, pelo poder do Espírito Santo, Deus continua revelando essa história, e Deus faz isso tanto às crianças como aos adultos, e Ele faz isso pelo batismo, como também pela pregação do Evangelho. Deus continua revelando o Salvador Jesus, por exemplo, quando uma mãe conta uma história de Jesus para o seu filhinho, quando professores da escola dominical contam e aplicam a história de Jesus para os seus alunos, quando cristãos, pescadores de gente, testemunham o amor de Deus às pessoas da sua convivência diária, ou simplesmente oferecem um folheto ou uma literatura cristã. Deus continua revelando Jesus Cristo quando a sua palavra é pregada nos púlpitos dos nossos templos, ou quando Ele oferece aos cristãos o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo. A história do amor de Deus está sendo revelada, por exemplo, aqui neste momento, num culto online, cuja palavra chega para vocês, membros da nossa congregação, membros das nossas congregações do Distrito Rio de Janeiro, das nossas missões, irmãos e amigos do Brasil e no mundo inteiro. Meus irmãos, nós estamos no tempo da Epifania. Epifania é tempo de nós contarmos a história do amor de Deus, é anunciarmos o Evangelho de Cristo e crermos no Evangelho de Cristo. A história do amor de Deus é para ser contada a todas as pessoas, porque ela revela que Cristo é para todos, que Cristo é para você, que Cristo é para mim. Contar isso, compartilhar essa história, meus irmãos, é urgente, e é o que nós queremos fazer hoje, nesta semana e em todo o nosso viver. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós queremos pedir que Deus continue abençoando a igreja cristã na pregação do Evangelho, que Deus continue fortalecendo a toda a igreja, e por isso nós vamos ouvir agora um canto coral, o hino número 298 do Inário Luterano, Fortalece a Tua Igreja. Nossas almas ao Senhor.
nossas vidas, ó Senhor, santifica nossas vidas, ó Esta é a oração que nós fazemos todos os dias. Que Deus fortaleça a sua igreja, que Deus vivifique nossas almas, que Deus santifique nossas vidas, que Deus nos encoraje, nos dê ânimo para compartilharmos a história do amor de Deus, o Evangelho a todas as pessoas. Muito bem, nós agora vamos falar com Deus em oração. Recebi aqui a lista de pedidos e agradecimentos que vocês também estão manifestando. Eu vou começar aqui primeiro com a nossa lista dos aniversariantes. Nós teremos nessa semana, na próxima quarta-feira, dia 27, o aniversário da Márcia Vicentini. Na sexta-feira, dia 29, o aniversário da nossa filha, Aline Rebeca Flor, que mora em Portugal. E no sábado, dia 30, o aniversário do Gilberto Stanque. Hoje, dia 24, o casal Bruno e Edith Rubi estão completando 45 anos de matrimônio. Se casaram no dia 24 de janeiro de 1976. Parabéns, Bruno, parabéns, Edith, que Deus os abençoe ricamente. Também agora vamos incluir então os pedidos e agradecimentos que foram solicitados. Em primeiro lugar, queremos orar pela Patrícia Arnaud, que continua ainda em fase de exames para uma cirurgia delicada que precisa realizar de desvio na coluna. Orar também pela dona Marivone, que é mãe da Aline Perdigão, e pelo seu tio Francisco, ambos com Covid e em tratamento. Também queremos orar pela Evelyn. A Evelyn é uma amiga e comadre da Carla e do Henrique Camargo. Ela enfrenta uma gravidez de muito risco. Queremos entregar a Evelyn, especialmente o feto, nas mãos de Deus, para que Deus possa abençoar esse momento difícil que ela tem enfrentado. A Ana Terra e o Mauro também pedem oração pela família Cardoso. Faleceu ontem um grande amigo deles, o Wallace Casado, uma pessoa jovem, que era casado com a Luziana, tem um filho pequeno, o Bernardo. Ele faleceu ontem vítima de Covid. Então oramos pela Luziana, pelo Bernardo e também por toda a família Casado que chora nesse momento a morte do Wallace. Também a dona Rosilda Portas pede oração pela sua prima Lucimar, que continua em CTI com Covid, mas já recuperando-se. Também quero agradecer a Deus pelo aniversário do seu sobrinho neto, João Pedro, que na sexta-feira completou 6 anos, e pede oração também pela sua filha Renata. E agora vocês aqui no culto estão solicitando a dona Ellen Rovgesen, da de São Gonçalo, continua pedindo oração, e nós temos orado insistentemente a Deus para que Deus cuide da doutora Márcia, que continua internada com Covid. A Clara Scheid pede oração para a sua amiga Elda Ribeiro, que perdeu a sua mãe nesta madrugada por causa do câncer. O Reginaldo Azevedo também pede oração por ele, pelo Reginaldo, pela sua família e por todos nós que estamos aqui reunidos em culto. A nossa irmã Yara Braga, da congregação Concórdia de Realengo, pede oração pelo seu irmão em recuperação, pede oração também pela Irani, pelo Nelson. Aliás, a Cátia Vieira também já tinha pedido domingo passado oração pelo Nelson, seu esposo, e a Yara está aqui renovando o pedido. Também a oração em favor da Dora Leia, o irmão Toninho e o seu Sérgio.
E continuamos a orar também pelos nossos queridos irmãos, João Henrique e Laudemira Dreger, que tiveram Covid, ainda estão numa fase de recuperação das forças físicas. A nossa irmã Célia Keller, lá de Juiz de Fora, pede oração pela Graziela, a sua filha, e Felipe, pelo genro, estão desempregados, que Deus possa ajudá-los a cuidar dos filhos Enzo e Helena. Também a Áurea pede oração para o cunhado, o José Maria, que está com câncer. E ainda a Miriam Close, também da nossa congregação de Realengo, pede oração pela Rosimar, a sua amiga, e também pelo filho da Rosimar, ambos com Covid. Temos mais ainda um pedido que chega aqui. A Tânia pede oração por todos de Portugal. A Tânia Soares, nossa irmã de nossa igreja em Portugal, situação muito difícil enfrentada pela população portuguesa. Nós temos notícias especialmente que Portugal e o Reino Unido, a Inglaterra, passam por momentos muito difíceis. Oramos por todos, pelos nossos irmãos da nossa igreja e por toda a população. Agradeço a Tânia também por se manifestar e pedir a oração. Muito bem, meus irmãos, tudo isso nós queremos agora entregar nas mãos de Deus. Ele está atento às nossas orações, Ele está com ouvidos abertos, e nós sabemos que Deus sempre atende às nossas orações de acordo com a sua boa e misericordiosa vontade. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai Celeste, nós queremos Te louvar e Te agradecer, porque somos o Teu povo, somos a Tua família, somos aqueles que foram chamados e escolhidos para podermos viver em comunhão Contigo todos os dias. Damos-Te graças e louvor porque Tu tens nos sustentado, Senhor, com todo o necessário para o nosso viver. Obrigado porque Tu nos tens protegido de todos os perigos e de todos os males. Obrigado porque Tu enviaste o Teu Filho Jesus ao mundo para ser o nosso Salvador, o nosso substituto na cruz, que veio realizar uma história de amor sem precedentes, que transformou o nosso viver, cuja história agora também queremos compartilhar com todas as pessoas com muita urgência, para que todos se arrependam, creiam no Evangelho e sejam salvos. Continua assim a abençoar a Tua igreja, Senhor, no mundo inteiro, a abençoar a nossa congregação da paz e suas missões, e todas as congregações do Distrito Rio de Janeiro, para que membros e pastores possam cumprir fielmente a tarefa urgente de anunciar o Evangelho a todos. Queremos, Senhor, Te agradecer por aqueles irmãos que nesta semana estão completando mais um ano de vida. Obrigado pelas misericórdias derramadas sobre eles, e que essas misericórdias se renovem todos os dias, todas as manhãs, especialmente que Jesus Cristo esteja sempre presente nos corações de cada um, como o grande presente de aniversário. Também Te agradecemos pelo Bruno e pela Edith Rubi, que hoje completam 45 anos de abençoado matrimônio, abençoado com uma família querida, com netos. Que Tu continues abençoando, Senhor, esse casal na sua vida, no seu lar, e também como servos consagrados do trabalho da Tua igreja. Nós entregamos nas Tuas mãos todas aquelas pessoas que foram infectadas pela Covid, que estão em tratamento médico, sejam no hospital, em CTI ou em casa. Restaura, Senhor, a saúde de cada um. Faze com que possam ser agradecidos a Ti todos os dias, pelas Tuas bênçãos e pelas Tuas misericórdias. Abençoa aqueles que nesse momento estão sem trabalho, desempregados. Providencia, Senhor, um trabalho para que tenham subsistência e o pão de cada dia na sua mesa.
Consola, Senhor, aqueles que perderam entes queridos, especialmente abençoa a família Casado pela perda e falecimento do Wallace no dia de ontem. Consola o Senhor com o teu amor, dando sempre a esperança da vida eterna para todos aqueles que têm Jesus no seu coração. Oramos também pela Patrícia, para que também os exames possam apontar para uma cirurgia o mais breve possível e ela tenha também a saúde do corpo totalmente restabelecida. Senhor, cuida de todos. Tu conheces as necessidades, as ansiedades, as lutas de cada um. Por isso, atende-os conforme a tua boa e misericordiosa vontade. Mas faze-nos, acima de tudo, Senhor, enxergar a alegria, a tua presença, as tuas bênçãos em nossas vidas todos os dias. Também queremos pedir, Senhor, a tua bênção sobre os nossos estagiários, o Charles, que termina o seu tempo de estágio em nossa congregação e na missão de São Gonçalo nesta semana, e também que tu abençoes a chegada do Mateus Silk na próxima terça-feira, que também o trabalho e o estágio dele em nossa paróquia seja ricamente abençoado. Senhor, todas essas coisas nós entregamos nas tuas mãos, pedindo e agradecendo, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Em conjunto, eu aqui, vocês nos seus lares, nós vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. O nosso culto está chegando ao fim, não terminou ainda, vamos ter um canto coral, as crianças também terão a sua escola dominical, mas eu quero aqui agradecer muito a presença e a companhia de todos vocês no culto deste domingo, agradecer a companhia dos nossos irmãos da Comunidade da Paz, os nossos irmãos da Congregação Concórdia de Realengo, nossos irmãos de demais congregações, das nossas missões no Brasil e também no exterior. Muito obrigado também por poderem participar conosco todos os domingos às 10 horas desse nosso culto online. Quero compartilhar com vocês a nossa programação dessa semana. O Henrique vai colocar então na tela o slide com a nossa programação. Na próxima quinta-feira, dia 28, 19h30, nós teremos o nosso devocional, e esse devocional vai ser um bate-papo, um devocional e um bate-papo que queremos ter com o nosso estagiário, o Charles, que está se despedindo de nossa congregação. No sábado, o final de semana vai ser muito especial. Sábado, dia 30, 11 horas da manhã, teremos aqui um culto especial de despedida do Charles e a recepção ao novo estagiário, o Mateus Silk, além da profissão de fé do Stefan Freitas. Isto no sábado, às 11 horas da manhã. Depois, às 19 horas, há sempre o estudo bíblico na missão de São Gonçalo, na página da missão. E no domingo, próximo domingo, às 10 horas da manhã, o culto online. E depois, às 4 da tarde, em São Gonçalo, também o culto com os nossos irmãos da missão, de despedida do Charles e recepção do Mateus. As mensagens dos 3 cultos, do sábado, do domingo, culto online em São Gonçalo, ela será proferida pelo Charles no seu sermão de despedida.
Também quero dizer para os membros da nossa congregação que nós temos ainda exemplares do devocionário 5 minutos com Jesus à disposição. Se alguém na época, em setembro, não fez a encomenda, ou alguém ainda deseja adquirir mais um exemplar para presentear a um amigo, por favor, entre em contato comigo por telefone, pelo WhatsApp. Temos talvez aqui ainda uma meia dúzia de exemplares dos 5 minutos com Jesus à disposição daqueles que necessitarem. Muito bem, eu quero agradecer então também hoje aqui a colaboração, o Henrique, nosso presidente, operando a mesa, a Carla na música, a Esther nas anotações, também o Charles que fez os slides para o culto de hoje. Então nós temos uma equipe sempre muito colaboradora, nos auxiliando para que vocês possam acompanhar da melhor forma possível também os nossos cultos online. Nós vamos encerrar agora o nosso culto ouvindo um canto coral do Distrito Paulista, uma música que tem como título Living Hope, ou seja, uma viva esperança. E logo após esse canto coral, as crianças com a história de Jonas na escola dominical. Um abençoado domingo a todos. Deus os abençoe.
toalhinha e a gente pode começar com uma música. Essa música fala que a nossa vida é como se fosse um barquinho. E adivinha quem é o piloto? Vocês já sabem, não é? Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo para o céu não irá, nas águas afundará. Glu, glu. Mas quando Jesus meu barco guia, aos céus poderei alcançar. Eu sou feliz porque a Bíblia diz: vou para o céu, o meu lindo país. Aleluia, 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 amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Amém. Eu sou feliz porque a Bíblia diz: vou para o céu, o meu lindo país. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Amém. Aleluia, 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 amém. Agora o tio Guilherme vai fazer uma oração e ensinar o versículo bíblico. Escolinha Dominical, oração e versículo. Ação! Oi, meus amiguinhos, tudo bom, amiguinhas? E aí, gostaram da musiquinha? Então vamos agora passar para a nossa oração. Depois a gente vai ouvir e ler o nosso versículo. E aí, Bia, quer mandar um recado para os amiguinhos? Eu tô com muita saudade de vocês. Espero que isso tudo passe. Um beijo. Isso aí, filha. Bom, vamos fazer a musiquinha da oração que a gente já sabe? Então vamos lá. Agora vou orar, pedir e agradecer. Deus ouve, silêncio vou fazer. 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Junto agora todos eles para fazer minha oração. Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje, pela escolinha dominical e por tudo que o Senhor nos deu. E também cuida das pessoas que estão no hospital. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, Bia. Bom, vamos passar agora aqui para o nosso versículo de hoje. Então, vamos repetir com a gente, pessoal. Bia, fala pra gente. E todos os povos vão pôr em Jesus Cristo a sua esperança. E onde é que está escrito? Mateus, capítulo 12, versículo 21. Muito bem. E agora, se a gente tirar um pedacinho desse versículo, será que a gente consegue repetir? Vamos lá de novo? E todos os povos vão pôr em Jesus Cristo a sua esperança. Muito bem. Mateus, capítulo 12, versículo 21. Boa! E agora vamos tirar mais um pedacinho. Vamos lá, pessoal? Vamos repetir com a gente. E todos os povos vão pôr em Jesus Cristo a sua esperança. Mateus, capítulo 12, versículo 21. E para terminar, será que já gravamos? Vamos tentar de novo. E todos os povos vão pôr em Jesus Cristo a sua esperança. Mateus, capítulo 12, versículo 21. Muito bem! E aí em casa, acompanharam com a gente? Então, pessoal, guardem esse versículo no coração de vocês e agora assistam uma historinha que ficou linda que a tia Isabela preparou para nós, tá bom? Tchau, agora vejam a aula da tia Isabela. Beijos! Um beijo para vocês e até breve. Na Bíblia,
encontramos um livro que relata a história do profeta Jonas, que foi engolido por um grande peixe. Jonas não queria ir para Nínive, uma grande cidade onde o povo não adorava a Deus. Durante uma tempestade, Jonas foi atirado ao mar porque o navio onde ele estava quase afundara. Um grande peixe, que não sabemos de qual espécie porque a Bíblia não especifica, foi mandado por Deus para salvar Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias. Jonas orou a Deus pedindo perdão e foi cuspido pelo peixe na areia de uma praia. Então, Jonas resolveu obedecer à ordem que Deus havia lhe dado, ir até Nínive para falar para as pessoas daquela cidade sobre o amor de Deus em sua palavra. Mas Jonas ainda não compreendia por que Deus queria salvar aquelas pessoas que não faziam parte do povo de Israel. Deus então fez crescer uma planta da noite para o dia para livrar Jonas do calor. E Deus fez com que essa planta secasse na noite seguinte. Jonas ficou com pena da planta. E Deus lhe perguntou se ele não deveria ter pena de uma cidade com mais de 120.000 crianças que não sabiam distinguir a mão esquerda da mão direita. Se uma planta é importante para Deus, imagine como serão importantes as pessoas que Deus criou e ama. E assim termina o livro. A história de Jonas está relatada para anunciar o que mais tarde aconteceria com Jesus, a morte e a ressurreição depois de 3 dias. Muitas vezes agimos como Jonas. Não falamos de Jesus para todos que conhecemos. Ficamos com vergonha e com medo de sermos zombados por sermos cristãos. Esquecemos de que é Deus quem dá o Espírito Santo, capacitando-nos para falar sobre Jesus. Olá, crianças, tudo bem? Depois dessa linda história, nós vamos fazer a nossa atividade. E hoje eu convidei uma amiguinha muito especial. Vamos lá, Bia? Oi, crianças, tudo bom? Bom, hoje nós iremos fazer uma atividade
de acordo com a historinha de Jonas e o grande peixe. Vamos lá? Bom, para nosso desenho nós iremos precisar de cola, a tesoura, canetinha e algum material para colorir. Eu vou estar usando giz de cera e você também pode estar usando lápis de cor ou alguma canetinha ou tinta. E também vamos precisar de uma folha de papel e um pedaço um pouquinho menor. Primeiro nós iremos começar fazendo o grande peixe. Eu vou começar fazendo com a canetinha mesmo. Bom, agora que nós já desenhamos, eu vou pegar um pedaço de papel um pouco menor e cortar do tamanho mais ou menos certo. E agora a gente vai colar só essa parte aqui de cima pra gente depois conseguir abrir e fechar. Vocês já vão ver. E agora vocês podem ver que a gente consegue abrir e fechar. Bom, aqui a gente vai desenhar Jonas, como se ele estivesse dentro da baleia. Agora que nós já fizemos nosso desenho, nós iremos colorir. Eu vou estar usando o giz de cera e o lápis de cor, como eu disse para vocês. Agora eu vou pintar aqui, onde nós colocamos o Jonas. Eu também vou pintar Jonas. Vou pintar com lápis de cor. E você também pode pintar da cor que quiser. Ficou assim. E agora nós iremos recortar para ficar ainda mais bonito. Pronto, gente. E ficou muito legal. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, façam em casa. E é isso. Tchau, um beijo. Obrigada, Bia. Ficou muito legal. Agora, para terminar, nós vamos cantar a bênção, ok? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito esteja em nós, e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Boa semana, fiquem com Jesus. Missionáriozinho, se falar de Cristo, o companheirinho.